Páginas Soltas, uma viagem ao mundo dos livros. Aos sábados, entre as 15 e as 16 na Torres Novas FM, Sandra Barbosa apresenta-lhe os livros de sempre, as obras mais recentes e entrevistas com autores. Páginas Soltas. Deixe-se contagiar pela magia dos livros. Mais uma vez, Páginas Soltas na Torres Novas FM está no ar. E hoje temos um convidado especial em estúdio. Nasceu em 1978 nas Caldas da Rainha, é licenciado em Matemática pela Universidade do Algarve e reside na região do Oeste. Foi professor durante 1 ano e meio, mas o controlo de tráfego aéreo é que o conquistou entretanto e penso que seja hoje esta a sua profissão e já vamos conversar com ele sobre isso. Em 2012 venceu o Prémio Literário Note com O Espião Português, o seu primeiro romance, reeditado em 2015 pela Top Books. Seguiram-se A Espia do Oriente, A Hora Solene, outros 2 volumes da trilogia Freelancer, com a qual foi número 1 do top de vendas policiais em lojas como a UC, Bertrand, número 2 do top de vendas de thrillers no Google Play, número 5 top de vendas de livros policiais na Fnac.pt e número 8 top de vendas nacional, Sonai. Nuno Nepomuceno é o escritor de quem vos falo e a quem agradeço desde já a visitar Torres Novas FM. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Sandra. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa aos ouvintes pelo estado em que eu tenho a voz. Eu constipei-me bastante a semana passada e estou a fazer alguns esforços para conseguir falar. É este tempo frio. É fruta da época. É fruta da época. Nuno, onde estão as suas origens? Principalmente a do seu nome, teu nome muito fora de vulgar. A minha família é toda portuguesa. O nome realmente é bastante invulgar. Acho que o nome em si, por aquilo que nós sabemos, teve origens na zona da Macedónia, portanto a antiga Jugoslávia, talvez na Croácia, Bósnia, alguns por aí. Existe um santo em Praga, tanto na República Checa, que é o São João de Nepomuceno, que é um santo muito famoso lá, mas o nome está em Portugal há vários séculos e pronto, é um pouco estranho. As pessoas têm sempre alguma dificuldade em pronunciá-lo. Eu, quando estava na escola, também havia sempre algumas confusões nas pautas. E piadas não? Piadas nem por isso, mas era um nome que suscitava sempre algumas confusões e algumas gralhas. Mas a pouco e pouco as pessoas têm-se habituado. Ainda pensei que fosse nome artístico, mas não, é mesmo, não, mesmo nome de família. Curiosamente, quando eu venci o prémio com a Sonai, a Sonai quis convencer-me a utilizar um nome artístico porque achava que o meu apelido era pouco comercial e gostou particularmente do pseudónimo que eu escolhi para concorrer ao prémio, porque o prémio nós tínhamos que concorrer com um pseudónimo. E eles gostaram particularmente do pseudónimo e não gostaram nada. O pseudónimo era Tiago Hoffman. E Hoffman é o nome de um amigo meu e eu disse logo na altura, não, está fora de questão, eu não vou usar o nome de uma pessoa que é meu amigo. E por outro lado faço questão que publique o livro com o meu nome. Claro. Mas a verdade é que eu acho que isso não tem sido um problema. As pessoas normalmente as pessoas referem-se a mim como o Nuno. É mais prático. É mais prático. E já sabem que é aquele escritor do apelido estranho. Portanto, Nuno, falávamos das suas origens. Caldas da Rainha. Sim, eu nasci nas Caldas da Rainha. Até aos 10 anos vivi perto de Óbidos, na zona do Bom Barral, numa aldeia chamada Carvalhal, que é a aldeia onde foi gravado Bem-vindos a Beirais. Não sei se as pessoas se recordam. Foi gravado lá no centro da aldeia. Eu vivi ali até aos 10 anos. Depois os meus pais mudaram-se para o Algarve. Vivi no Algarve até aos 23, onde concluí os meus estudos superiores. E depois regressei ao Oeste. Também passei algum tempo nos Açores a trabalhar. E desde 2008 me encontro a trabalhar em Lisboa. E agora tenho esta atividade paralela que é a escrita. O Nuno formou-se em Matemática. Sim, eu sou licenciado em Matemática no ramo ensino. Dei aulas... Não gostou? Gostei. Eu dei aulas durante 1 ano, no ano de estágio, e depois, enquanto profissionalizado, durante 4 meses na Escola Secundária de Peniche, onde estava colocado com horário completo. Só que na altura eu gostei de dar aulas, só que achei que eu não me via a dar aulas o resto da minha vida. Achei que queria algo diferente. Então procurei outras alternativas para o curso que tinha e concorri à NAV, que é a prestadora de serviços de tráfego aéreo em Portugal,
e entrei para o curso de controlador de tráfego aéreo. Tive que deixar a escola, por isso é que só estive 4 meses em Peniche. Comecei em janeiro, portanto fui substituído por uma professora. Dei uma oportunidade a uma colega que não estava colocada de obter emprego, e a partir daí segui outra carreira. E está satisfeito com o resultado? Estou bastante contente, porque o controle de tráfego aéreo ofereceu-me uma segurança que o ensino não era capaz de proporcionar. Eu, apesar de ter de me deslocar, eu tive de ir trabalhar para os Açores durante 5 anos. A verdade é que o trabalho proporcionou-me estabilidade. Eu soube que ia para lá 5 anos e depois regressaria ao continente. Atualmente isso não existe no ensino. Eu também entrei efetivo para a minha empresa, portanto, e por outro lado trata-se de um trabalho que é sempre novo. Eu sou desafiado constantemente, Claro. todos os dias. Eu estou sempre a ser colocado perante novos desafios, situações diferentes. Isso é muito positivo. Não quer dizer que isso não exista no ensino, porque nós estamos em contacto com alunos, e os alunos são todos eles diferentes e também nos colocam desafios. Mas é um pouco diferente. É um pouco diferente. Que memórias especiais recorda dos seus tempos ainda mais pequeno? Da infância? Eu tenho uma que me soube particularmente bem, e que acabei por verter dentro do Espião Português, que foi um dia de chuva em que eu cheguei a casa bastante molhado e a minha mãe fez-me um café e deu-me bolinhos e soube-me particularmente bem. Mas lembro-me de brincar na rua. Como eu cresci numa aldeia, portanto havia essa possibilidade, que é uma coisa que hoje as crianças não conseguem fazer. Lembro-me de jogar a bola na rua ao Berlinde, portanto era muito agradável. Nuno, eu tenho uma surpresa para si. Este mundo é muito pequeno. Eu tive o prazer de conhecer o Nuno só hoje, a propósito desta entrevista, mas reparei que nós temos, isto maravilhas da tecnologia e redes sociais e afins, reparei que temos uma amiga comum no Facebook, que é uma pessoa que eu conheço de infância, que segundo ouvi dizer até ouviu nascer. E então, o Nuno está a fazer uma cara de quem é. Ainda não lhe vou dizer, o Nuno vai tentar descobrir. Eu vou pôr em linha esta pessoa que eu conheço e que gosta muito de si. Ok, vamos lá então. Páginas Soltas, uma viagem ao mundo dos livros. E a surpresa então que eu tenho para o Nuno chama-se Maria Clara. Olá, Clara. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Maria Clara Pina. Olá, Clara. Olá, Nuno, bom dia. Bom dia. Bem, grande surpresa, não estava nada à espera. Clara, o que é que se lembra do Nuno quando o Nuno era mais pequeno? Eu lembro-me dele pequeno, realmente. O Nuno surpreendeu-me depois com esta história da escrita, porque eu também sou uma amante da escrita e sou uma amante da rádio, a Sandra sabe. Claro. E o Nuno, eu lembro-me dele quase desde que nasceu, porque os pais dele já eram amigos dos meus pais. Ele é familiar de uma pessoa que foi muito importante para mim, e portanto lembro-me, além de ser amiga das irmãs dele mais velhas, lembro-me do Nuno pequeno, pequenino, sei lá, pela mão das irmãs mais velhas, principalmente da mais velha, da Maria da Luz. Sim. E ficou surpreendida quando soube que o Nuno era um sucesso literário? Fiquei porque o nosso Carvalhal é uma terra muito pequenina, não é, Nuno? E era bom saber que, sendo uma terra pequenina, tem tão bons exemplos e tão bons escritores, que já é uma terra com alguma tradição em termos de escrita. Tivemos o grande poeta Ventura por lá. Não sabia. Pois é, um dia falo dele. Está bem. Olha as coisas que se descobrem aqui hoje. É verdade. Pois é, Clara, eu agradeço-lhe muito ter colaborado aqui connosco neste bocadinho. Eu é que agradeço o facto de poder falar com ele, lhe enviar um grande beijo. Obrigado, o facto Clara. de poder falar consigo. Sempre além de mandar um grande beijo ao Nuno, envio-lhe os meus sinceros votos de muito sucesso contínuo. Muito obrigado. Na carreira pela qual enveredaste. À Sandra,
ela sabe que eu gosto imenso dela. A Clara foi minha aluna há muitos anos atrás. E naquela Exatamente. turma era a melhor aluna, a mais aplicadinha, escrevia muito bem. Pois, porque gosto muito de escrever. Exatamente, com uma boa disposição contagiante, uma pessoa linda por dentro e por fora. Obrigada, Sandra. E agradeço também a oportunidade de me terem deixado voltar À rádio. a falar, exatamente, A Clara a falar na rádio. fez rádio 20 anos. A Clara esteve na rádio do Bom Barral, não foi? Várias rádios, sim, mas foram 20 anos no total e já não chegava às antenas há algum tempo. Então esperemos que esta emissão de hoje lhe deixe aí o bichinho novamente e que O regresse. bichinho nunca morreu. Pois. O problema está aí. Claro, obrigada. Um grande beijinho para si. Um Tudo grande bom? beijo para vocês. Obrigada. Obrigado, Muito sucesso para ti. Obrigado, um beijinho. E para a Sandra também, que eu não sabia que estava aí Nesta nas aventura. ondas do ar. Estou, pois. É uma nova aventura. Glória, Ok. um grande beijinho. Obrigada. Um beijinho e um bom dia para vocês. Obrigado, também, Clara, um obrigada. beijinho. Obrigada. Pois é, isto não deu uma aldeia. Sim, realmente, eu não fazia ideia. Não fazia nenhuma. ideia. Não. E eu ontem à noite depois conversei com a Clara e ela disse: eu não lembro-me dele pequenino. E Sim, porque a Clara é um pouco mais velha do que eu e ela teve mais contato com as minhas irmãs, sobretudo com a minha irmã mais velha, porque eu tenho alguma diferença de idades com as minhas irmãs, nomeadamente com a mais velha, a Maria da Luz, que já tem mais 14 anos do que eu, que é mais da geração da Clara. Sim. E portanto ela sempre teve contacto com a família, porque a família da Clara também é da zona do Carvalhal. E pronto, e crescemos juntos de alguma forma, Sim. não é? E no meio pequeno toda a gente se conhece, não é, Exatamente, Nuno? sim. Nuno, então deixamos as suas raízes, a sua infância e vamos agora ao Nuno escritor. Em que contexto é que decidiu participar no concurso da Note? Eu participei no concurso da Note 2 anos depois de ter concluído, 2 anos não, cerca de 1 ano e meio depois de ter concluído o Espião Português. Eu demorei algum tempo a escrever o livro levou cerca de 8 anos a fazer, porque eu na altura não coloquei nenhum prazo na conclusão do livro ou um objetivo definido, mas havia algo que eu queria fazer, que era publicar o livro. Quando terminei o livro, comecei a enviar o livro para algumas editoras e não consegui publicá-lo. E foi então que estava no site de uma editora e vi uma notícia sobre a abertura do concurso, e o concurso encaixava perfeitamente no meu perfil, ou seja, era para autores que nunca tinham publicado nada e procuravam uma nova voz, um novo autor a divulgar. E foi então que resolvi tentar, achei que era perfeito para mim e achei que não tinha nada a perder. E houve sempre algo desde o início que me fez acreditar que seria possível. E depois quando me ligaram, eu concorri em janeiro, o prazo terminava no fim de janeiro, eu concorri no início de janeiro, e quando me ligaram em março, eu entretanto em junho soube que estava nos 3 finalistas, e depois quando me ligaram Fantástico. em agosto a dizer que eu tinha vencido, fiquei extremamente satisfeito, obviamente. Imagino. Eu vou ler aqui um bocadinho da sinopse e também das críticas que têm sido feitas a este Espião Português. E das pesquisas que fiz, a crítica fala muito bem do seu livro, diz que o Espião Português funde elementos tradicionais da ficção de espionagem com uma abordagem inovadora, intimista e sofisticada. Thriller intenso e vertiginoso, ode à família, amizade e amor, é um romance imprevisível e contemporâneo ao qual não deixa ninguém indiferente. As críticas dizem também que o Espião Português é um policial clássico e com requintes cinematográficos bastante equilibrado ao nível dos livros internacionais do género. Para além do prémio literário que reconhece o valor deste livro, assistimos à aventura, se é que podemos dizer assim, de André Marques Smith, o jovem diretor de Gabinete de Informação e Imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, que é enviado à capital sueca e que está longe de imaginar aquele que será um ponto de viragem na sua vida. Ao serviço de uma agência de espionagem semi-governamental, para a qual secretamente trabalha, recupera a primeira parte de um grupo de documentos pertencentes a um investigador russo já falecido. Mas quando regressa a Portugal tudo muda. Uma nova força obteve a segunda parte do projeto e, de uma forma violenta e aterrorizadora, resolveu mostrar ao mundo que está na corrida pelos estudos do cientista. Por entre os cenários reais de cidades como Estocolmo, Roma, Viena, Londres e Lisboa, a luta pelo inovador projeto começa. Os disfarces sucedem-se e as missões multiplicam-se.
Há um bocadinho do Nuno neste André ou não? Este espírito aventureiro, de investigação? No início sim, eu quando comecei a escrever o livro, o André tinha mais ou menos a idade que eu tinha na altura e houve de alguma certa forma uma projeção, até foi algo infantil da minha parte ter feito isso e hoje em dia lamento porque as pessoas às vezes fazem algumas confusões entre o protagonista do livro e eu. Acham que algumas coisas que se passam no livro têm a ver comigo e isso não é assim, apenas houve de facto alguma projeção inicial sobre o protagonista porque também era mais fácil, era o primeiro livro, se eu escrevesse sobre um rapaz da minha idade era muito mais simples do que se fazer sobre uma mulher de 40 anos, por exemplo. E de facto o André tem esse ponto em comum. Mas em 8 anos o André foi crescendo e foi-se libertando. Eu fui crescendo. O André ficou um bocadinho parado no tempo. O André ficou um bocadinho parado no tempo porque o espaço da trilogia, portanto o tempo narrativo da trilogia, portanto do Espião Português, A Espia do Oriente e A Hora Solene, é apenas de 1 ano e pouco. E depois no fim temos um salto temporal de cerca de 5 anos. E portanto o André acaba só por crescer mesmo no final. Só no fim. Esse livro segue-se então a Cela Adormecida, não é? Sim, a Cela Adormecida saiu em outubro do ano passado. É um livro ligeiramente diferente da trilogia Freelancer. Eu, mesmo dentro da trilogia, eu não considero que os livros sejam iguais, o que normalmente não é muito comum, porque em séries há a tendência para o autor fazer os livros todos estereotipados, não é o caso, e com a Cela Adormecida tentei fazer aquilo que não podia fazer com a trilogia, ou seja, o André é uma personagem muito bem definida e uma personagem positiva, e que não me permitiu em nenhum momento da história tornar o enredo mais negro ou sombrio. E eu, quando concluí a trilogia, eu disse, não, agora o que eu quero fazer é algo mais negro, quero fazer, em vez de fazer um thriller de ação, que é um pouco que é O Espião Português e a Espia do Oriente e A Hora Solene, são thrillers de ação, eu quero fazer um thriller psicológico, eu quero ser mais negro, quero explorar mais a condição humana, e a Cela Adormecida é necessariamente um livro bastante diferente. Aliás, aqui na capa diz, o terror está no meio de nós. Sim, essa frase tem um duplo sentido. O terror é por causa do terrorismo, e o tema central do livro é o terrorismo de inspiração religiosa. Nomeadamente, a Cela Adormecida refere-se a uma facção do Estado Islâmico que está adormecida ou escondida, portanto o significado de adormecida é isso, é escondido ou inativo em Portugal, e que de repente executa um ataque e portanto deixa de estar adormecida ou se revela, e depois o livro segue essa investigação. Depois é um livro em que eu não diria que a religião é uma personagem, porque isso não está correto, mas a religião tem um papel muito importante no livro, nomeadamente o Islão, e essa frase, o terror está no meio de nós, acaba por ser uma analogia entre o terrorismo e a frase própria da homilia, ele está no meio de nós, e portanto é essa a intenção dessa chamada aí na capa. Nuno, este livro, não disse que passaram o quê? 1 ano e meio entre a escrita da trilogia Freelancer depois? Não, A Hora Solene saiu em novembro de 2015, e a Cela Adormecida foi publicada em outubro de 2016, portanto foram 11 meses de diferença. Estamos a falar de um livro que tem 586 páginas. Sim, mas lê-se muito bem. E o tema é atual. O tema é atual, os capítulos são curtos, portanto isso já é a minha mão no livro, capítulos curtos. Depois o tema é interessante. O livro está estruturado por forma a manter as pessoas dentro da história. Eu também escrevo com metáforas visuais bastante fortes, portanto as pessoas normalmente estão a ler e estão a ver aquilo que estão a ler. Isso ajuda a continuar interessado na história. E o livro, apesar de ter saído com 11 meses de diferença, a redação do livro demorou cerca de 4 meses. E os restantes meses foram pesquisa que eu andei a fazer sobre o Islão, e também sobre o tema do terrorismo e o autoproclamado Estado Islâmico. E nesta segunda edição já não foi preciso andar à procura da editora, porque depois de ter ganho o prémio, calculo que tenha sido sim, mais portas nessa altura estivessem abertas. Mais ou menos. Hoje em dia
o mercado livreiro funciona de uma maneira bastante difícil. É muito complicado aos autores conseguirem publicar e depois manterem-se dentro do mercado. E eu ter conseguido publicar O Espião Português já foi complicado, mas o prémio veio ajudar com isso. E depois tive novamente dificuldade em continuar com o livro. A editora que publicou O Espião Português não se mostrou interessada, e eu tive que voltar ao início e, portanto, tive que recomeçar com uma nova editora que me reeditou o livro em 2015, isto para preparar o caminho depois para o original, que foi A Espia do Oriente, que surgiu em maio de 2015. E logo a Hora Solene, passado 4 meses, que foi a conclusão da trilogia. Portanto, o ano de 2015 foi um ano bastante diferente para mim. Agora, atualmente, isto já está tudo muito standardizado entre mim e esta nova editora, portanto eu tenho um contrato com eles, inclusivamente é um contrato de exclusividade, portanto nós trabalhamos em conjunto antes do livro ser concluído, por forma a que o livro consiga satisfazer-me quer a mim, quer a própria editora, portanto siga uma linha orientadora que satisfaça a ambos, e depois no fim é apenas fazer a revisão e a edição do próprio livro. A Espia do Oriente apresenta-nos uma história por entre cenários reais de Budapeste, Berlim, Londres, Dubai e Lisboa. O autor transporta-nos para um mundo de mentiras, complexas relações interpessoais e reviravoltas imprevisíveis. Uma reflexão profunda sobre os valores tradicionais portugueses, contraposta com a sua já habitual narrativa intimista e sofisticada e que vai muito além do tradicional romance de espionagem. Gosta deste movimenta-se bem nestes temas? Sim, a espionagem é o meu tema preferido, quer em termos literários, cinema, televisão. Sempre foi, a espionagem sempre foi e sempre terá um lugar muito especial no meu coração. Não sei explicar muito bem porquê, talvez eu gostasse de ser um agente secreto, não sei. Nunca sabe, não é? Mas sempre gostei. E por outro lado, também é um tema que é pouco explorado. Mesmo a nível internacional não há assim tantos autores a trabalhar a espionagem, e mesmo em termos nacionais então nem se fala, porque autores policiais existem 3 ou 4, de espionagem neste momento que eu tenha conhecimento existo eu. Portanto foi uma forma não só de trabalhar um tema que eu gostasse, como também mostrar ao mercado que eu tenho uma voz diferente e que ofereço um produto diferente e que de uma certa forma vem preencher uma lacuna que existia. A Hora Solene é o último desta trilogia. Sim, a Hora Solene as pessoas normalmente consideram a Hora Solene o melhor livro dos 3 e acaba por ser o mais equilibrado. O Espião Português é um livro de grande ação com muitos twists e de uma certa forma acaba por compilar uma série de ideias soltas que eu tinha sobre espionagem e coisas que eu gostaria de fazer, como por exemplo um capítulo ou uma sequência de ação num hotel, uma sequência de ação num bar, etc. Ou numa biblioteca. Portanto, o Espião Português incorpora tudo isso. A Espia do Oriente é um livro que é ligeiramente mais psicológico, em que nós assistimos um volte-face na história, em que de repente há uma personagem secundária que vem do Espião Português e que assume um protagonismo inesperado e que tem uma história escondida que está relacionado com o protagonista. E depois a Hora Solene acaba por ser o livro mais equilibrado. É um livro que faz um percurso de cerca de 30 anos, porque começa com o nascimento do protagonista da trilogia, em que nós ficamos a saber o que é que se passou naquela noite, quais são as origens deste homem, que implicações é que isso tem no futuro, e resolve de imediato o final em aberto que a Espia do Oriente tem. A Espia do Oriente tem um final um pouco enigmático, que algumas pessoas consideraram chocante. Estou curiosa. Sim, é um volte-face tem um volte-face muito grande no final, e o livro mostra logo a resolução dessa situação e coloca o leitor perante novos problemas e depois avança para o tempo presente, e no fim mostra a conclusão da história. O Nuno dizia que as pessoas normalmente gostam mais deste terceiro volume, o Nuno. Eu, dos 3. Da trilogia, gosto particularmente da Espia do Oriente. É o mais negro, não. O mais negro é a Cela Adormecida. O mais negro é a Cela Adormecida. Pronto, eu agora não estou a considerar a Cela Adormecida aqui na equação. Sim. Dentro da trilogia, o meu preferido é a Espia do Oriente. Não tem a ver com nada em particular, talvez por ser uma menina. Gosto do livro. De toda a obra. Acho que todos os livros são especiais.
O Espião Português é um livro que... Eu tenho aqui um apontamento também, que eu não publico um livro que se chama O Desassossego da Liberdade. Sim, Inspirado no livro do Desassossego de Fernando Pessoa, homenagem aos poetas populares que em tempos idos encheram um recio de magia a cidade, aborda temas como a crítica social e o falso moralismo, que é um outro tema que o Nuno também gosta de trabalhar, o falso moralismo. Sim, eu tenho, no Espião Português isso não se nota tanto, mas nos outros livros eu tenho trabalhado isso e a Cela Adormecida acaba por ser o culminar desse mesmo trabalho. Eu tenho aproveitado para introduzir alguns temas sociais nos meus livros, por forma a fazer as pessoas refletir sobre os mesmos. O Desassossego da Liberdade vem um pouco na sequência da pergunta que a Sandra fez há pouco sobre as oportunidades que se abriram com o prémio. Apesar de eu ter tido depois alguma dificuldade em continuar a trabalhar, e passou-se ali 2 anos sem publicar nada até assinar o contrato com a nova editora, nessa altura surgiu um convite para incorporar uma coletânea, que é o Desassossego da Liberdade, em que é um projeto por outra editora a qual eu não tenho contrato, apenas trabalhei nele por convite, que foi a Livros de Ontem, que pegou na Sofia Teixeira, que é a blogger responsável por o blog Brand Morrigan, e pediu-lhe que organizasse uma coletânea de autores. O que ela fez foi convidar 5 pessoas. Eu fui um desses convidados. Outros nomes que estão entre os convidados, por exemplo, Carla M. Soares e Samuel Pimenta, que vão lançar também agora em breve novos trabalhos. Manuel Jorge Marmel, por exemplo, também. E depois também lançou um concurso para dar voz a novos autores. Por exemplo, a Márcia Balsas, que publicou aí o primeiro conto e agora vai incorporar outra coletânea, recebeu inclusive uma menção honrosa num prémio literário há pouco tempo. E com isso criar uma espécie de reinterpretação do livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Portanto, eu apareço aí um bocadinho deslocado porque estou muito fora do meu elemento. O que eu fiz foi pegar na zona onde Fernando Pessoa residia e trabalhava, e transportei isso para a sociedade atual. Portanto, o livro começa com uma personagem que está a andar o conto começa por uma personagem que está a andar pela rua e de repente começa a ser seguido. E depois para na praça do Recio para observar quem o está a ser seguido. E quando está ali parado, começa a ver tudo aquilo que o envolve. Entre um político que anda a fazer campanha, uma rapariga que anda a distribuir panfletos religiosos, etc., e faz refletir sobre a sociedade atual. Depois, o interesse do conto, ou o objetivo do conto, essencialmente é, primeiro, reinterpretar Lisboa nos tempos modernos, portanto, que é algo que já existe no Livro do Desassossego. O Livro do Desassossego é considerado uma grande caracterização da cidade de Lisboa da altura, e por outro também fazer um pouco a homenagem às pessoas que na altura em que Fernando Pessoa viveu passavam por aquelas ruas como os poetas populares, e o livro acaba por estar o conto, perdão, eu estou habituado a escrever livros. Eu estou habituado a escrever livros, é sempre livro, mas neste caso é um conto. O conto está escrito de forma diferente, com versos, portanto sempre como se fossem rimas populares, e é esse o objetivo. Por acaso acabou por surpreender o livro.